alvo versus sonhos. Eu mesmo antes eu pensava que essa questão de meta, de alvo e sonho era tudo a mesma coisa. Só que não. Tem diferenças entre eles. Cada vez que eu vou estudando, vou aprendendo mais sobre, vou evoluindo e compreendendo um pouco sobre isso. Então, hoje o que eu sei em relação a alvo e sonho é o seguinte: sonho, geralmente quem tem é menino pequeno. Ah, Júlio, como assim você é maluco? Como assim só menino pequeno tem sonho? Então quer dizer que eu não posso sonhar? Eu não posso sonhar em ter um carro, uma casa, construir uma família? Eu não posso ter esses sonhos? A questão não é o sonho em si, sabe? A questão é quando o seu foco ele só fica naquilo, no sonho. O que pode acontecer? Muitas vezes a pessoa ela pode ficar simplesmente frustrada pelo quê? Pelo tempo passando e ela não conseguir atingir aquilo. Então, vamos supor, a pessoa ela tem um sonho de, sei lá, de comprar uma Ferrari, uma Porsche. E o tempo vai passando, ela coloca aquele sonho como algo que ela sonha, mas que talvez só vá acontecer na vida dela na base do milagre. Então, muita gente meio que se sabota em relação a isso. Ela coloca o sonho como algo inatingível, como um sonho. É por isso que quem sonha está dormindo. Tá? E quem tem alvo está acordado e fica em ação. Então, tem uma diferença sim entre alvo e sonho, tá? E a questão é você saber tomar ações rumo ao objetivo que você quer alcançar. O alvo, ele não tem fim. Você, independente do que aconteça, você vai prosseguir para o alvo. Tanto é que na Bíblia, quando você vai estudar, a palavra de Deus nos diz o quê? Buscai primeiro o reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Antes de bater nesse tópico, eu quero falar um pouco da minha experiência, por exemplo. Eu, lá em 2020, quando eu estava trabalhando no supermercado, eu tinha um sonho. E esse sonho era o quê? Empreender na internet, trabalhar com marketing digital. E lá atrás eu comecei a entender esse segredo de você ter metas, de você ter alvo. Por exemplo, eu tenho um alvo de o quê? Todo mundo tem esse alvo. Se você não tem, eu quero que você traga isso para a luz. Como assim, Júnior, trazer isso para a luz? Que olha para você ver, pensa, você vive em sociedade, tá? Você está no planeta Terra, você vive em sociedade. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus para governar e desfrutar do melhor dessa terra. Então, nós, seres humanos, temos essa função de domínio, de governo, de desfrute, tá? Então, a questão é o que é? Deus, ele criou o homem, mas ele não criou só o Adão, ele criou a Eva e criou os seres humanos se multiplicaram, se espalharam pela terra, né? Cumpriu aquilo que Deus falou, que é de multiplicação. E aí hoje você tem que entender o seguinte, que o Deus ele criou o homem para se relacionar com ele, mas também para se relacionar com as pessoas à sua volta. Então tem algo que todos nós temos que fazer, e essa questão de se relacionar. E relacionamento está muito ligado ao quê? É você conhecer, a você ajudar, a você servir. Então você tem pai, você tem mãe, você tem amigos. Você compreende que a sua missão ali é ajudar essas pessoas. Entendeu? Então hoje você trabalha, se você é empreendedor, se você trabalha na CLT, você é pago para resolver problemas. E tecnicamente você é pago para ajudar as pessoas. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar em relação ao alvo, tá? Então, quando Deus fala buscar primeiro o reino e a sua justiça, está muito ligado ao quê? O que é justiça? Justiça é eu dar à pessoa o que é de direito dela. E o que é de direito de todas as pessoas? Serem amadas. Tanto é que eu falei recentemente no meu Instagram a diferença entre amar e gostar. O amor não é um sentimento. Às vezes você não gosta da atitude de uma pessoa. Ah, fulano gosta de Bolsonaro, eu não gosto dele. Ah, fulano gosta de Lula, eu não gosto dele. Mas isso não é motivo para você matar aquela pessoa, querer a destruição dela.
São pessoas diferentes, mentes diferentes. Você tem que amar a vida da pessoa. Mesmo que você repudie a atitude dela, você tem que amar. Porque o amor, ele gera vida. O amor, ele gera transbordo. Ah, tá, beleza, Júnior, mas onde você quer chegar com tudo isso? Porque o alvo, você dá tudo por ele. O alvo, quando a gente fala de amar a Deus sobre todas as coisas, de buscar o reino de Deus e a sua justiça, e você logo sabe que é justo que todas as pessoas sejam amadas, afinal Deus, ele enviou o seu filho para morrer por nós, para nos conectar de volta a Deus. E isso tem tudo a ver com o seu fluir aqui na Terra. Isso tem tudo a ver aonde você vai chegar, cara. Se isso não estiver alinhado na sua mente, você vai desistir. Você vai desistir de conquistar o seu negócio próprio. Você vai desistir de construir uma família. Você vai desistir de viver. Porque o inimigo, ele faz isso. Ele faz você esquecer das promessas que Deus tem para sua vida. Você vai se sentir uma pessoa sem propósito nessa Terra. E você tem um propósito. Você tem um propósito de dominar, de governar, de viver o melhor dessa terra. Você foi criado para isso. Tem várias experiências que você ainda não viveu. E o fato de você não ter alcançado algumas metas, isso não define que você não vai conseguir. O importante é o quê? Você seguir para o alvo, tá? E agora, o que eu quero falar com vocês em relação a isso do alvo? Então, logo se você sabe que é de direito que todas as pessoas sejam amadas. E o amor não está ligado somente a você. O amor de relacionamento íntimo, em relação a namoro, casamento. Não. Pai e filho, não. O amor, ele está ligado a ensino, em correção, em instrução, em ensinar as pessoas o modo certo de viver. Olha para você ver. Deus, ele nos amou tanto que deu o seu filho e nos deu também a sua palavra. O manual de como viver aqui nessa terra. De modo que você, lendo as instruções, tendo um relacionamento com a palavra e com Deus, você vai fluir. Eu lembro quando eu comecei a ler Provérbios, e, cara, Provérbios ele me ensinou tanto, até hoje eu aprendo com a palavra, porque a sabedoria de Deus ela é infinita, ela não tem fim. E a palavra ela instrui o modo correto de se viver nessa terra. Então vamos supor, eu tinha esse alvo, eu tinha. É algo que eu estou evoluindo, né? Porque o alvo ele é progressivo. O alvo não tem limite. Você pode sempre crescer mais e mais. Você entende que Deus colocou você nessa terra para viver o melhor e tem muitas coisas, cara, para você viver. O fato é que, olha para mim hoje, cara. Hoje eu já tenho a minha empresa, trabalho com marketing digital, vai dar aqui 3 anos agora, em janeiro. Desde 2021 eu trabalho com marketing digital. E olha para você ver, eu tô crescendo, evoluindo cada vez mais. Só que aí, sempre quando você correr atrás de um alvo, você for, porque realizando as metas, né? Porque hoje eu tenho uma meta como indicativo. A meta para mim é um indicativo que eu tô no caminho certo. Vamos supor, qual que era a meta do Júnior quando começou a trabalhar na internet? Era fazer 1.000, 2.000, 3.000 reais no mês. Quando eu bati essa meta, o que significava? Que eu estou indo no caminho certo. E hoje essas metas elas só vão crescendo. Só que é só um indicativo para eu ter certeza que eu estou no caminho certo. Júnior, mas e se você não atingir essa meta? O que vai acontecer? Eu não vou ficar triste, eu vou falar, poxa, o que aconteceu que eu não consegui realizar essa meta? Aí eu vou em busca da sabedoria. A primeira, a vertical, que provém de Deus, e depois a sabedoria horizontal, que provém das pessoas. Porque se alguém chegou, você também é capaz de chegar lá. Então, hoje, quando você não está conseguindo atingir as suas metas, muitas vezes é porque, primeiro, você não está alinhado com a sabedoria vertical, que provém de Deus, e não está alinhado com a sabedoria horizontal, que provém das pessoas. Então, o fato é que eu comecei a estudar, comecei a executar e tive resultado. E toda vez que vi o pensamento de desistir, eu lembrava, não, Deus tem o melhor para mim nessa terra. Eu vou governar sobre o meu sentimento, sobre as minhas emoções. Não vou deixar com que eles governem a minha vida. Quem governa a minha vida é o Espírito Santo de Deus. É a palavra que fala que eu vou desfrutar o melhor dessa terra e eu estou desfrutando. Porque a vida é um eterno desfrute. Todo dia você tem um motivo para desfrutar. Você tem sua casa, você tem as pessoas importantes perto de você, você tem seu carro, você tem comida, tem alimento, você tem várias coisas boas no seu dia a dia.
Só que quando você não está com os olhos fixados no alvo, que é o reino de Deus, que é ajudar as pessoas, o que acontece? Você fica desmotivado, você esquece dessas coisas. Tem algo que eu aprendi há muito tempo atrás, que chega a... Quando eu aprendi, cara, mano, doeu lá no fundo, cara. Eu falei, mano, caramba. Que quando você reclama, você está cultuando ao diabo, você está cultuando ao inimigo, você está dando energias às trevas. Por quê? Porque você está reclamando. E quando você é grato, você está agradecendo a Deus, você está sendo grato por tudo aquilo que Ele coloca nas suas mãos hoje. E tem uma grande chave nisso. Quando você deixa de ser grato por algo, automaticamente você começa a reclamar e fica paralisado. Por isso a importância, novamente, de ficar fixado no alvo, que é o reino, que é ajudar as pessoas, que é transbordar. Por quê? Você não vai parar. Você vai entender que aquelas dificuldades que você está passando, aquela dor que você está sentindo hoje, é a fraqueza saindo do corpo. Não é o mundo que fica mais fácil, não, é você que fica mais forte. Por quê? Porque você vai crescendo na sabedoria vertical, que provém de Deus, e na sabedoria horizontal, que provém das pessoas que Deus coloca na sua vida. Então, é muito importante o que você saber discernir isso. Você entender que o sonho, você tem que enterrar ele. O sonho, às vezes, ele é pequeno demais. Às vezes, por exemplo, cara, imagina se eu almejasse simplesmente, meu sonho é trabalhar na internet. Beleza, eu ia começar a fazer os meus 3 mil reais ali e ia parar, não ia querer crescer mais. Mas, poxa, por que eu vou me contentar com pouco se eu posso ganhar muito mais? Tem pessoas que ganham 100 mil reais por dia na internet, 100 mil reais ali. Tem pessoas que fazem milhões por meses na internet. Por que eu vou me contentar com pouco? Eu entendo, você tem que entender que quanto mais recurso Deus colocar na sua vida, não é para você guardar para você mesmo, é para você transbordar na vida das outras pessoas e fluir cada vez mais. Você vai de glória em glória, crescendo, avançando, transbordando na vida de mais pessoas, entendendo que você está aqui para ajudar outras pessoas a crescerem. Você está aqui para ajudar pessoas a solucionar problemas. Então, quando você entende que o seu foco está no alvo e não simplesmente no seu sonho, que às vezes ele pode ser pequeno demais e que às vezes você pode colocar ele grande demais como algo inalcançável, e você troca isso para o alvo, você entende, cara, beleza. Qual que é o pensamento do Júnior de 2020? Poxa, eu estou trabalhando aqui no supermercado, mas eu vou dar o meu melhor. Vou fazer como se eu estivesse fazendo para o Senhor, porque eu entendo que o meu trabalho, ele honra a Deus, porque eu estou fazendo coisas para ajudar as pessoas aqui dentro desse supermercado. Eu estou ajudando o meu patrão aqui e eu estou ajudando as pessoas entregando um mantimento para a casa delas. Então, você que corta cabelo, você está ajudando as pessoas a melhorar a sua imagem. Você que trabalha com estética, você que trabalha com personal trainer, você que trabalha como dentista. Cara, todo trabalho é focado em ajudar. Então, você tem que entender que quanto mais você cresce em nível de maturidade, você vai ajudar mais e mais e mais pessoas e você, consequentemente, vai ser bem pago por isso. Vai ser uma consequência das sementes boas que você está plantando. Então, o que eu aconselho você a fazer, tá? Eu sempre, quando eu faço algum vídeo assim, explicando alguma coisa, eu gosto de sempre passar uma tarefa. Júnior, por que eu gosto de passar uma tarefa? Porque isso vai gerar em você uma nova experiência, de fazer você crescer, tá? Eu até anotei aqui, que eu até peguei de uma aula que eu fiz, numa mentoria que eu estou fazendo, que é o seguinte, você vai listar 3 coisas, tá? Você vai listar 3 alvos. Não, primeiro, vamos voltar para o começo aqui, que tem uma tarefa muito interessante aqui, que é de você listar os seus sonhos, tá? Você vai fazer o seguinte, você vai pegar um caderno, tá? Você vai pegar um caderno aí e vai listar mais ou menos uns 5 a 10 sonhos que você tem interesse. Júnior, eu tenho sonho de comprar um carro, eu tenho sonho de casar, eu tenho sonho de montar uma empresa. E, cara, pode ser até dolorido o que eu vou falar aqui agora, mas você vai enterrar esses sonhos, porque eles são pequenos demais para aquilo que Deus te chamou. Você tem que entender que esse sonho aí, ele é pequeno demais, cara. Quando você foca no alvo, você vai conseguir chegar muito mais longe. Tá? Eu não estou falando para você parar de prosseguir rumo a essas metas que você tem, tá longe disso, não. Se você tem uma meta de casar, se você tem uma meta de comprar um carro, não é pronto, eu vou jogar no lixo aqui e não vou crescer mais, não. Você vai trocar pelo alvo. E o alvo
Se você tem o sonho de ter um Fiat Uno, você vai ter uma Porsche, quem sabe. Ah, Juninho, se eu não conseguir o Porsche, processo, respeite. Tenha a paciência de entender que tudo tem seu tempo. O mais importante disso tudo é desfrutar daquilo que você tem e progressivamente ir crescendo e avançando. Então, liste em torno de 5 a 10 sonhos que você tem, tá? E depois disso, o que você vai fazer? Você vai listar os seus alvos para você entender o alvo é mais importante, você vai valorizar isso, tá? Então, o seu alvo, vamos supor, vão ser 3 níveis, tá? O primeiro nível é o seu alvo espiritual. Qual que é o seu alvo espiritual hoje? Que provém da sabedoria vertical. Ah, é frequentar uma célula? É se entregar a Jesus? Tá? Eu não estou falando de religião, tá, gente? Jesus é um lifestyle de vida, tá? A religião separa as pessoas. Eu não estou falando disso, eu estou falando de você ter conexão com o seu Criador, com a Palavra de Deus, com o Espírito Santo de Deus, com a Trindade, tá? Então, o que é esse alvo seu espiritual hoje? O que é? É frequentar o templo? Ter comunhão com os irmãos, fazer devocional, entregar a vida a Deus? Não sei. Mas lista aí os alvos relacionados a essa área, tá? O segundo alvo ali, o que eu quero que você liste, é um alvo mental, que está ligado a muito autogoverno. Como assim, Júnior? Seja estudar, seja você se desbloquear, se destravar, você expandir a sua mente, tá? E o terceiro e último alvo está ligado ao seu físico, ao seu corpo. Entenda o seguinte, tá? Mente fraca não habita, mente forte, perdão, até errei a frase. Mente forte não habita em corpo fraco. A pessoa que geralmente ela não faz exercício físico, ela tem um emocional um pouco mais fraco do que outras pessoas. Por quê? Exercício físico faz com que você seja mais tolerante à dor, suporte mais a dor. É óbvio que tem todo um conjunto. Quando você está estudando, você está exercitando a sua mente. E quando você está fazendo exercício físico, você está mostrando para o seu corpo que ele pode crescer cada vez mais e está se mantendo saudável. O fato é que quando você começa a se colocar em movimento e começa a alinhar esses alvos, o alvo espiritual, que é a sua conexão com Deus, o alvo mental, que é você expandir sua mente, aprender mais, não ficar limitado a somente uma perspectiva de vida medíocre, porque hoje, o mundo, infelizmente, hoje em dia é assim. As pessoas têm uma mentalidade mediana, ela não é morno nem quente, a pessoa ela fica acomodada. Qual que é o clássico do mundo hoje? Ficar reclamando de chefe, ficar reclamando do governo? Não, hoje eu entendo como governante, e não é só eu, tem várias pessoas que pensam desse jeito, pessoas que estão alinhadas com o reino de Deus. O que é importante? É a vontade de Deus sendo manifesta na terra. É eu ajudar o próximo. Então não interessa o governo, se está Lula, se está Bolsonaro no governo, não interessa. Eu vou fazer a minha parte para ajudar as pessoas e eu vou desfrutar. Porque eu não sou preso às circunstâncias e nem você, tá? Nós vivemos por decisão e não por essa questão de circunstâncias, beleza? Então é o seguinte, lista esses alvos, tá? Alvo espiritual, que vem da sabedoria vertical, alvo mental, que vem de você estudar, e o alvo ali físico, que é você melhorar o seu corpo. Quando eu falo melhorar, é você colocar ele em ação, tá? Começar a correr, começar a fazer musculação, fazer uma alimentação saudável, porque eu tenho certeza, você se colocando em movimento, tudo vai melhorar, tá bom? Tamo junto, bora pra cima, curta esse vídeo, comenta, compartilhe e eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Fui!